isso não houve uma possibilidade de programação, já que eu, como estou presidindo essa comissão, acho que foi o trabalho mais difícil que já me delegaram até hoje, né? Mas, de qualquer forma, nós, como cidadãos e servidores públicos, temos que estar sempre dispostos a aceitar os maiores desafios. Então, ontem eu pedi ao Raul para que viesse aqui, porque ele também estava com uma agenda complicada, mas eu também estava com outro evento da área da cultura no mesmo momento, e que já estava agendado antes. Se não fosse isso, eu estaria aqui, mesmo quando houve aquele seminário na universidade, eu estive lá. Mas, de qualquer forma, eu quis passar hoje para saber, né, como estava ocorrendo e também dar uma breve notícia do que está acontecendo. E quando foi designada aquela comissão formada que eu presidi, a ideia inicial era voltar os debates de imediato. Aí a equipe técnica da prefeitura, formada por engenheiros, arquitetos e outros especialistas, principalmente da área do IPUF, da área da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, da Floran e de outras secretarias também, mas essas são as secretarias principais, identificaram que precisariam fazer uma revisão mais aprofundada daquela proposta que havia sido compatibilizada pela Fundação SECO. E imaginávamos, quando começou essa revisão, que isso seria realizado num espaço relativamente curto de tempo. Em 2 meses estaria pronto e nós poderíamos voltar a discutir. Só que, primeiro, que os técnicos da prefeitura são poucos. E eles têm todas as suas atividades, né, correlatas, que continuam acontecendo. A cidade continua crescendo. E com isso o trabalho foi se alongando, terminou o ano passado, começou esse ano, nós esperávamos que até final de abril isso estivesse pronto e não está. Agora, finalmente, aparentemente está pronta a revisão, mas precisa colocar nos mapas, o projeto de lei já foi revisto, reestruturado, e em seguida voltaremos a debater. Nisso, o prefeito baixou um novo decreto e eu ainda continuo também nessa coordenação. Então, eu pedi para que nós pudéssemos concluir mais um dos tópicos do decreto que vocês já conhecem, é de restabelecer o núcleo gestor, realizarmos audiências públicas e uma audiência final ou conferência da cidade, mas com poder deliberativo e depois encaminhar à Câmara Municipal esse projeto. Isso dito assim parece muito simples e muito fácil, né? Nós sabemos da complexidade que é um plano diretor de uma cidade, sabemos de que estamos constatando a cidade continua crescendo, inclusive pelo censo de 2000 foi uma das cidades que teve um grande crescimento, pela migração que nós recebemos diariamente em Florianópolis e de toda a zona conurbada, toda a região que também cresce, e há essa inter-relação diária, né, das pessoas que moram em outras cidades, trabalham aqui, e hoje já acontece o vice-versa, mas de qualquer forma a cidade continua crescendo e temos que, a intenção é de nós elaborarmos esse plano diretor, mesmo que esse plano diretor depois possa e deva, né, porque nenhum plano é estático, na verdade, a proposta do plano diretor, inclusive, estabelece uma sistemática de gestão que cria o Conselho da Cidade, esse Conselho que terá vida, obviamente, contínua, né, e com isso pode e deverá assessorar e debater de forma permanente os pontos críticos e as necessidades que a cidade vai tendo, porque se nós olharmos nesses últimos 40 anos o que mudou a nossa cidade, se nós estivermos falando há 40 anos, certamente não teríamos a ideia do crescimento e de como aconteceu. E daqui a 40 anos essa cidade, certamente, mesmo com as taxas de natalidade baixando bastante no país,
Mas mesmo assim ela terá crescido, até porque é uma cidade muito atrativa pela sua natureza e que nós queremos preservar. Inclusive, queremos preservar, mas temos que levar em consideração que ela continuará crescendo. Daí o desafio, fazer um plano que seja um plano que compatibilize esse crescimento, que dê oportunidades também às pessoas que estão aqui e mesmo as pessoas que virão, porque nós não pretendemos, e nem é possível você bloquear o acesso às pessoas, e as pessoas que vêm aqui, é muito comum, eu vim aqui, gostei, vinha passar alguns dias e fiquei. Eu mesmo vim aqui estudar e não saí mais daqui. Embora muitos pensem que eu seja manezinho da ilha, mas eu sou manezinho da outra ilha, que também passou a ser uma grande península, que é São Francisco do Sul, à medida que fizeram um aterro que até hoje se protesta para reabrir o canal do Linguato, porque certamente teve consequências ambientais. E temos a nossa realidade também, que é de poderes públicos com baixa capacidade de investimento, não só a prefeitura, mas Estado, o governo federal, que tem uma grande arrecadação, mas também tem grandes encargos, e nós sabemos disso, e tantas necessidades que o país tem. Eu mesmo na área de educação digo, olha só, o que nós precisamos de educação infantil em Florianópolis é algo que a prefeitura não terá condições, a não ser que haja reforma tributária ou um crescimento muito grande do país, que aumente as receitas, mas esse crescimento, quando nós falamos de plano diretor, realmente também nos preocupa bastante, que é isso que eu vi uma pequena parte da exposição do Goethe, e nós sabemos de todas as fragilidades que é uma ilha, que uma ilha é um ambiente como um todo frágil. Embora a nossa ilha seja uma ilha muito próxima ao continente, o que nos facilita muita coisa, porque se fosse uma ilha em pleno Atlântico, na distância, realmente ela teria que ser autossuficiente e não haveria outra solução como a de Fernando Noronha, que você tem um controle, aí sim, um controle de acesso e fixação, porque não há como tratar de outra forma. Mas Florianópolis, como está ligada ao continente, próximo ao continente, tem outras possibilidades que não uma ilha isolada. Entretanto, é um ambiente frágil e por isso tem que ser preservado, mas tem que ser preservada de formas que nós possamos compatibilizar o crescimento, o que já aconteceu, e aí nós temos muitos problemas já existentes, e outros que nós pretendemos e queremos corrigir e nem sempre podemos. De qualquer forma, eu quero dizer a vocês que a intenção desse grupo, que são pessoas permanentes da prefeitura, quer dizer, não são pessoas de fora, que têm se dedicado, e eu os respeito muito pelos debates que têm feito, as divergências que existem ali, também não há nada que é fixo. E posso dizer a vocês que o prefeito, quando nos dignou e tem dito claramente que aceitará as propostas que vierem da comunidade. O problema que eu digo às vezes a ele é que também nas comunidades nós temos as nossas divergências. E por isso não é tão fácil, olha, eu aceito, bom, mas aceitaremos qual, Por isso temos que debater e temos que ter essa consciência, e todos nós temos, da complexidade que é um plano diretor, mas nós precisamos avançar. E nesse avanço, então, nós queremos discutir, já estivemos conversando também com a doutora Ana Lúcia Hartmann, com o doutor Rui Richard, que tem acompanhado todo esse processo, e a intenção é de nós podermos ter um processo que tenha consequência, quer dizer, e que nós possamos debater com intensidade, mas termos um prazo para podermos encaminhar a Câmara e lá o debate continuará. Eu gostaria, no caso do plano diretor, o que aconteceu no plano de educação, que nós debatemos, fizemos os nossos debates regionais, locais e depois as conferências da cidade. E quando foi para a Câmara aprovou o plano por unanimidade. Eu não tenho essa pretensão no plano diretor, mas gostaríamos que esses debates fossem acolhidos pela Câmara, E por isso estou aqui para dizer que não vim ontem por essa impossibilidade, mas nós queremos sim ouvir sempre, que tenhamos uma participação a mais intensa possível e que nós possamos chegar ao melhor plano. O ruim,
é de que nós muitas vezes ficamos discutindo só o distrito, só o local e não vemos o conjunto. E nós temos que ver não só o conjunto da cidade, mas também da região, né? Porque nós não estamos, obviamente, isolados. Né? Então, nem vou ficar com mais um minuto. Agradecer a vocês a disposição em debater, discutir, utilizar o seu tempo que poderia ser destinado a outras coisas, estarem discutindo e debatendo a cidade. E vamos retomar, vamos conversar aqui, como retomar também o núcleo gestor reconstituído, mas já vou deixar claro a vocês, com a mesma composição, a não ser, é claro, as pessoas que saíram, ou eventualmente alguma entidade que não possa participar ou não queira participar, mas será a mesma composição que havia no plano anterior. Tá certo? Obrigado a vocês. Não pergunta. Os 2 meses que está dado no... Não, desconsidere esses 2 meses. Não, porque em 2 meses ali não deu nem para conversar, chefe. Só que eu gostaria que não fossem 2 anos. Pois é, exatamente.